A maioria das pessoas não falha somente no treino, elas falham em se manter na zona de desconforto, porque é no desconforto que a gente evolui. A maioria das pessoas fala que treina pesado, que se puxa, vai todo dia na academia, mas quando o exercício realmente começa a ficar pesado, quando as coisas realmente necessitam total presença, total intenção, é aí que a gente vê 99% desistir. Esse vídeo é para você que treina toda semana, que faz tudo certinho, está se alimentando corretamente, não falta na academia, está tentando melhorar. Mas se você, assim como eu, alcançou um platô, não sabe como proceder, acha que está andando em círculo, é que provavelmente você está. Se você está confortável demais com o seu treino, com a sua rotina, então provavelmente esse vídeo não é para você. Tá, mas eu acho que tu não fica no shape porque tu não quer. É exatamente aí que entra o problema da internet. Eu treino há mais de 2 décadas, quase 25 anos. Claro que eu não fiquei na musculação todo esse tempo. Eu passei por arte marcial, por funcional, crossfit, fiz karatê, boxe, um monte de coisa. Já fiz dieta mirabolante, tudo que é jeito. Mas todos nós, a gente tem um desenho corporal, a gente já tem uma genética, a gente já tem um teto. Claro que eu vou poder ficar melhor, eu vou poder ficar bem mais definido, eu provavelmente vou poder ficar com os meus ombros mais largos, porque eu já tenho eles largos, mas o meu quadril também é largo, o meu abdômen é largo. E por mais que eu fique ali, ó, passando fome, como foi o último projeto que eu fiz, tu nunca vai ficar com esse corpo maravilhoso que tu vê no Instagram, nas redes sociais. Por quê? Porque você tá vendo esse 1% da galera que chega nesse ponto o tempo inteiro e você acha que é normal. Eu acredito que, mano, eu não tenho como transformar o meu nariz do nada, tá ligado? Não vou Só com cirurgia plástica. Só entendeu? com cirurgia plástica. E tu quer dizer que a cirurgia plástica não vai ter algum efeito colateral? Ela é uma coisa externa. Exatamente. Nosso corpo ele veio funcionando da forma perfeita, assim como ele é. E eu acredito que, tipo, pô, é diferente eu curar o meu próprio joelho. Se eu fudesse um ligamento hoje, não ia fazer cirurgia. Porque eu acredito que eu sozinho posso me curar. Exatamente. Já existem estudos científicos. E o que foi aquele estudo que tu falou pra mim sobre o cara que fez Existem estudos científicos que uma pessoa que tinha rompido o ligamento cruzado, os médicos fizeram só um corte no joelho dela, ela achou que tinha sido operada e se curou. E ela se curou sozinha achando que alguém tinha feito uma cirurgia nela. E tu acha que o exercício físico e o rendimento, performance em si, não é também algo que a gente tem a trava na mente? Acredito, porque em um estudo feito com pianistas e com outras pessoas que treinavam o músculo, pessoas que estavam visualizando em exercícios de até 5 minutos 3 vezes no dia, tiveram uma melhora de 2% só a menos de quem estava treinando na academia o tempo todo, ou treinando piano. Então, e por quê? Porque elas só acreditaram. Acreditaram, porque elas viveram uma realidade na mente delas. Então, tipo, além de tu treinar e fazer o esforço, a tua visão que tu tem na tua mente, ela vai impactar. Mas lembrando, né? Mesmo com tudo isso, a gente não tem como ficar com uma perna maior do que eu já tenho, aumentar a minha medida do pé, mudar o meu rosto. Tem coisas que ainda assim existe um teto, existe um limite. E a indústria fitness, ela te vende o quê? Se você treinar certinho, se alimentar bem, você vai ter aquele corpo de fisiculturista, certo? Mas não vai. Claro que a gente tem a capacidade, então, de modificarmos o nosso corpo. Mas a gente ainda vai modificar dentro da realidade. E aí eu usei um exemplo aqui que eu falei para o Arthur, que é o seguinte. Por exemplo, vou materializar uma casa. A casa, ela não vai simplesmente surgir no meio do nada, num terreno que você está olhando. Eu estou olhando para um terreno vazio aqui e a casa apareceu. A gente sabe que a materialização não funciona dessa forma. Você vai conseguir um trabalho melhor, vai conseguir melhores conexões, o seu trabalho vai gerar uma renda a mais, você vai ter uma renda extra, você vai viajar um dia, conhecer alguém, e aos poucos essa materialização vai acontecendo. E aí sim você pode materializar essa casa, com certeza, mas ela não vai aparecer do nada. E o mesmo acontece com o nosso corpo. Sim, eu posso ter panturrilhas mais fortes, salientes, posso ter os ombros mais largos, mais bíceps, tríceps, com certeza, mas ainda assim eu tenho que lidar com a realidade. Então, é como eu falei antes pro Arthur, você vai querer se transformar num lobisomem da noite pro dia, vai crescer pelo, crescer garra, aumentar o focinho, colocar os dentes para fora. Aí a gente tá saindo fora da realidade que a gente vive. Tá, mas as pessoas podem mudar a sua própria genética. Por exemplo, se elas forem
curar um câncer próprio ou curar um próprio joelho a partir do tendão. Só que, na real, a real é que o cara não consegue mudar a genética para fazer uma orelha nascer no lugar da nuca. Exatamente, tu não vai mudar o tamanho do teu braço, né? Agora sim, a gente tem vários casos aí, né? De pessoas que em situação terminal lá no hospital renasceram, né? Que curou uma coisa que o médico já tinha dado à pessoa até como o final dela, como morta já, né? Isso existe, sim. Nós humanos temos a capacidade de nos curar e nos transformar. Mas ainda assim a gente vai estar aqui nessa realidade. Então, o braço do Fido-san tem tantos centímetros. Eu nunca vou ter um braço de 20, 30 centímetros maior do que o meu, se a realidade que eu vivo, o desenho do meu corpo é exatamente esse. E por que essa mentira é tão bem vendida sobre o corpo perfeito, né? Porque isso te dá esperança. Tu vai lá, tu vai tomar suplemento, tu vai fazer dieta, vai no nutricionista, tu vai pagar personal trainer, uma pessoa como eu vivo disso, né? Eu treino as pessoas, é o meu ganha-pão. Apesar de que muitas vezes sim, eu ajudo a pessoa a se transformar, eu tô ali com ela, mas eu sei que existe um teto que você pode chegar. Essa mentira ela é vendida porque ela é extremamente confortável e esperançosa. Mesmo que você se alimente corretamente, mesmo que você treine corretamente, muito provavelmente você vai sim alcançar um corpo maravilhoso. Mas lembrando de que aqueles corpos incríveis que você enxerga não é regra. É aquele 1%, é aquela exceção genética que tá ali aparecendo pra você o tempo inteiro no Instagram. Meu, tem uns caras que eram gigantescos assim, e os caras botam um shape incrível, né? Os caras gordos, né? Os caras gordos. O cara gordo assim, consegue ter muita massa, certo? Tipo, exato. Isso, Só que daí os caras também eram infelizes e mudaram o estilo de vida. Os caras passaram a ser mais felizes, tá ligado? Completamente. Exatamente. Por quê? Porque quando a gente é infeliz durante muito tempo, os níveis de cortisol, de estresse no nosso sangue acabam ficando muito, muito grandes. Então, a gente ali liberando o tempo inteiro no nosso organismo hormônios que deveriam ser para nossa defesa, para nossa sobrevivência, todos os dias, obviamente você vai acumular mais gordura, você vai se sentir mais ofegante, seu batimento cardíaco vai subir, sua pressão arterial vai ser modificada, e aí você acha que tem um problema com você, quando na verdade é o ambiente que você vive e como você lida com as situações adversas. E o que me dá autoridade para falar sobre isso, para falar sobre treino, para falar sobre evolução? Simplesmente que eu passei minha vida inteira treinando, e nesses longos anos treinando, eu acabei me lesionando. Mais precisamente, me lesionei 7 vezes. Elevador escapular, panturrilha, ombro, epicôndio, antebraço, enfim, artrose, calcificação. E eu sempre tive aquela premissa, né, de que foi passado para mim quando eu era jovem, né? Quanto mais você fizer, melhor, certo? Então eu cheguei em momentos na minha vida onde eu era competidor, inclusive do Karate Kyokushin. Se depois o editor quiser, ele pode até colocar o nome aqui embaixo, aqui, como é que se escreve Kyokushin. E nessa época, então eu treinava muito pesado. E eu trabalhava durante o dia, então o horário normal, das 8 às 18, e sempre meus horários livres. Então, tanto de manhã cedo, quanto meio-dia, quando eu estava disponível, e de noite, então que era o maior treino, eu fazia karatê, kendo, calistenia, musculação, andava de bike, corria, pulava corda, me alongava, fazia kata, tudo no mesmo dia, com aquela premissa de que quanto mais eu fizesse, melhor eu estaria, mais forte eu ficaria. E na verdade, muito pelo contrário. Eu tive lesões e tenho marcas no meu corpo que eu vou carregar no caixão. Tá, e aí o que te fez mudar o teu treino pra não continuar se lesionando? Exato, né? O primeiro ponto, com certeza, foi as lesões, né? Então depois que a gente se machuca, depois que a gente entende que aquele corpo não é mais o mesmo, eu tive que evoluir, eu tive que adaptar, eu tive que fazer diferente o meu treino, porque ou eu adaptava e evoluía, ou eu tinha que parar de treinar para sempre. Então, apesar de eu não ser mais alta performance, como eu era no passado, hoje, é por isso que eu falo tanto sobre presença, estar 100% aqui. Ok, hoje eu e o Arthur estamos gravando, mas mesmo assim, quando a gente faz a nossa série definitiva, eu tô dentro do treino com certeza. Por que eu falo sobre intenção? Porque não adianta eu vir aqui para passar meu tempo, não adianta eu vir aqui para passar o estresse que eu tava passando no meu trabalho, para tentar transmutar a mente. Não é isso que o treino funciona. E por que eu falo tanto de honra? Porque se tu se comprometeu, tu disse que tu ia mudar, tu prometeu isso pra ti mesmo, então vai, corre atrás.
Ninguém vai fazer por ti, só tu mesmo. E a transmutação, na verdade, nada mais é do que algo natural que acontece por causa da tua presença do treino, né? Exatamente. Do teu treino. Tu tem tanta intenção disso, como o Arthur falou, eu quero mudar minhas pernas, eu quero deixar ter as pernas mais musculosas. Tu vai ter. Tu não vai virar o Samson Dauda, nem o Ronnie Coleman, mas tu vai ter. Vai ter pernas maravilhosas porque tem intenção de fazer isso. E vai ser o melhor pra ti e pro teu corpo, né? Exatamente. Como no a teu biotipo. divindade te forneceu como presente divino. O desenho do teu nascença. corpo é um presente de Deus. E aí, você sabe que você está estagnado, que você está sempre repetindo ciclos, não é por falta de informação. É porque você fica repetindo os seus erros, você fica andando em círculo e não chega em lugar nenhum. Então, se você quiser realmente transformar seu corpo, ter o seu corpo dos seus sonhos, e não é se comparando com seus blogueiros favoritos nas redes sociais, é ter a sua melhor versão, eu tô aqui para te ajudar. Você pode comentar aqui embaixo do vídeo, ou me chamar na rede social vizinha. E para você realmente evoluir, você não pode ficar na sua zona de conforto. Você precisa ser desafiado. Como eu digo, por que eu criei o método Iron Core de ferro, né, o núcleo de ferro? Porque você precisa passar pela forja. E aí sim, você terá a sua melhor versão. Afinal, você nasceu para evolução.